Olá, amigo internauta, você é meu amigo, você é minha amiga. Estamos aqui para mais um podcast, mais um Pod Paulo, com assunto de extrema importância, um assunto atual, relevante, que é o transtorno do espectro autista. Um problema de saúde pública que vai ser abordado aqui por duas profissionais extremamente competentes, né, e que tem aí uma atuação na área, uma atuação importante, que vai passar para nós, ou vai nos transmitir algumas informações extremamente importantes. Eu estou aqui com a Cristiane Pires Barbosa Morelli, já agradeço a sua presença e ter aceitado esse nosso convite. Você que é fonoaudióloga, especialista em transtorno do espectro autista, fundadora e mantenedora da Tiquira, que é o Centro de Desenvolvimento Humano Limitado, uma escola que eu conheço, já tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de vocês, um trabalho muito bonito. Muito obrigada. Eu que agradeço, um trabalho que traz aí, né, para as mães de autistas e outras crianças que você atende também, você vai contar a sua história, traz aí uma qualidade dentro da condução, desse transtorno, dessa patologia, enfim, da alfabetização dessas crianças, do convívio dessas crianças com outras crianças, a socialização, enfim, um trabalho muito importante. Já agradeço mais uma vez. A Bruna de Godoy, a Bruna que é a minha norinha, né, uma nora querida, que me deu aí duas netas maravilhosas, a Isabela e a Luísa, mas hoje ela está aqui como psicóloga. A Bruna, que é fundadora, sócia da Clínica Afetiva, na verdade, Afetiva, ela atua com crianças e jovens autistas e ela é especialista em terapia ABA, ela vai contar para a gente um pouco, e neuropsicologia. Bruna, a gente sabe do trabalho da Afetiva, uma clínica séria que faz um trabalho muito bonito dentro da cidade de Campinas, atende aí alguns convênios. Você vai passar para a gente a sua experiência dentro do transtorno do espectro autista. Lembrar que o mês de maio, mês de abril, já estou me antecipando, o mês de abril é um mês de conscientização do transtorno do espectro autista. A cor é a cor azul, né? Vocês vão falar um pouquinho mais porquê do azul, a gente pode passar para os nossos internautas, que é porque acomete mais homens do que mulheres. Então, é uma patologia que a grande maioria das crianças afetadas, os adultos, enfim, é do sexo masculino. Lembrar que o dia 2 de abril, foi o Dia Mundial de Conscientização do Espectro Autista. Então, já dou as boas-vindas e vou abrir a palavra para a Bruna, para que ela possa fazer as suas considerações iniciais, passar um pouquinho da sua experiência. E esse nosso bate-papo aqui, ele é muito tranquilo. Se tiver que fazer alguma intervenção, vou chamar de Cris, que a gente tem essa liberdade, essa intimidade. Vamos fazendo aí algumas intervenções, pontuando algo que vocês acharem importante, tá bom? Ótimo. Então sejam todas muito bem-vindas. Obrigada. Quero agradecer o convite, a presença aqui, a possibilidade, a oportunidade de estar falando. Acho que o mês de abril é o mês mais importante para a gente que trabalha com a área, né? Então a gente espera o ano todo por isso. É um momento, uma oportunidade de conscientizar as famílias, de conscientizar a população, a comunidade que lida com esse público, né? Tem crescido cada vez mais o diagnóstico, a população, como você disse, acomete mais homens, mas tem mulheres também. Sim. Se eu não me engano, cada 4 crianças, né? Um é menina e o resto menino. Então, esse mês de abril a gente vai intensificar aí na conscientização, nas ações, para atingir o maior público possível, tá? Eu acho interessante, depois provavelmente vocês vão falar isso também, mas existe, dados, num passado não muito distante, que o transtorno, ele acometia uma criança a cada 2.000 habitantes. Hoje a gente sabe que é 1 em cada 100. Depois vocês falam se é isso, né? Então, se na verdade, o estudo mais recente agora que a gente teve é nos Estados Unidos. Ainda a gente não tem algo tão, certeiro como lá, mas tá para 1 a cada 36 Olha crianças. Só, então... Mudou bastante. Isso, Cris, eu vou passar para você, mas acho que isso advém num diagnóstico, mais preciso, de algo que tem um olhar diferenciado hoje, diferente dos nossos gestores públicos, talvez da classe médica. Eu acho que isso é importante,
porque a gente sabe, né, e você pode passar aí para o público que está nos assistindo, que quanto antes diagnosticado, melhor a possibilidade de intervenção, de ações que pode levar essa criança, esse adulto a ser independente, né? Exatamente, Paulinho. Hoje a gente percebe um diagnóstico mais precoce, a gente percebe também uma especialização maior dos profissionais da área, né? E essa conscientização fez com que os pais procurassem também mais cedo o diagnóstico. E então isso ajudou muito a intervenção precoce para o transtorno do espectro autista. Isso ajuda muito na evolução do paciente, da criança, né? E para que esse diagnóstico não seja tardio e esse tratamento não seja também tardio. Então é muito importante esse diagnóstico precoce. Cris, vamos aproveitar que a gente está com você aqui. Da época que você começou, quanto tempo tem a sua escola? A Tiquira está com... Esse é o 35º ano dela. Tá, vamos lá. Lá atrás, o entendimento chamava de autista, né? Não era transtorno do espectro, porque o espectro era uma coisa que abre, né? É um leque. Isso. Ele é muito legal porque você acaba incluindo ou dando oportunidade de diagnosticar quadros que são leves, né? Muitas vezes os autistas... É síndrome de Asperger. Você fala um pouquinho disso também, vocês duas. São pessoas superdotadas para aquilo que ela se propõe a fazer, não é? Tem um entendimento que ele acaba exercendo aquela função numa qualidade que talvez outros não consigam. Então, os graus, né, do espectro, do transtorno do espectro, eles são variados. Desde aquele mais leve, moderado, até grave. Da época que você montou ou fundou a escola, tem muita diferença de lá para cá. E como é que você conduz o seu trabalho lá dentro da Tiquira? A nomenclatura mudou bastante e até os níveis de suporte também. Hoje a gente fala em nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, né? E mudou bastante, como eu te falei, de conhecimento, Paulinho. Eu acho que o que mais hoje existe nessa conscientização ajudou muito a que nós tivéssemos acesso e a uma melhoria de trabalho. Eu trabalho com educação e trabalho com saúde. E nesse sentido, houve uma evolução muito grande. Então, o que antes era mais desconhecido, o que antes o diagnóstico era tardio, falava-se em diagnóstico a partir de 3 anos, a partir de 5 anos, agora a gente já sabe que esse diagnóstico vem muito antes. Então, ficou mais fácil trabalhar, ficou mais fácil adaptar-se a esse diagnóstico. O conhecimento, a aceitação também ajudou bastante. Então, mudou muito nesses 35 anos. Porque antes nós trabalhávamos com um grupo muito pequeno. Quando nós começamos, nós tínhamos 8. Hoje nós temos 400. Então, muda bastante, né? E até o formato do nosso trabalho, de conhecer quem é esse autista, de conhecer quais são as necessidades dele e de fazer um trabalho mais direcionado para as especificidades dele. Muito bom. Ô, Bruna, fala pra gente, já entrando nessa linha, né, que a Cris passou para a gente, que o diagnóstico antes era a partir dos 2, 3 anos. Hoje mudou alguma coisa? Como é que você consegue, a gente sabe que o diagnóstico é clínico, mas como é que vocês conduzem, né? Vocês acabam avaliando uma criança para saber que ela tem o transtorno do espectro autista e tem que ter algum tipo de intervenção. Sim. E qual seria essa intervenção para que a criança pudesse ter lá na frente uma vida bem próxima do normal, ou normal, que às vezes tem criança que tem uma vida praticamente normal, sem dependência, né, do pai, da mãe, enfim. Acho que você falou uma palavra muito importante. O diagnóstico, ele é clínico. Isso. E aí é um desafio, né? Não tem uma imagem, um exame de imagem de sangue que você faz e tem a certeza que aquela criança tem autismo ou não, né? Então ele é muito clínico e por isso que é importante o profissional se especializar, ter um olhar muito diferenciado. E aí quando eu tenho o DSM-5, né, trazendo o transtorno do espectro, que é essa régua, eu tenho desde casos mais graves, né, que hoje em dia a gente fala em nível de suporte, um suporte mais intensivo, até o nível mais leve, tem muitas particularidades nesse meio, né? Então, hoje não se sabe a causa, se sabe que é genético. Então, tem 100 genes ou mais até já
estudados, né, que têm essas alterações. Então, por isso que cada indivíduo, mesmo sendo diagnosticado, vai ter sua particularidade. Então, a gente precisa cada vez mais de profissionais que tenham esse olhar especializado. E aí, então, o nosso papel da área multidisciplinar, né, da área da saúde, sem ser da área médica, é fazer uma avaliação das habilidades daquela criança, daquele jovem, daquele adulto. Por quê? A gente vai trabalhar para que, como você disse, ele alcance uma vida mais independente, com mais qualidade, mais autônomo, tá? Dentro de cada particularidade, de cada dificuldade. Então, hoje a gente tem os níveis suporte mais leve, né? As crianças e jovens que têm mais dificuldade na interação social, né? Muitas vezes não se descobre adulto autista, a gente estava falando lá fora, né? Então, às vezes, nem tem esse diagnóstico precoce, porque é muito difícil de dar mesmo. Dificuldade nas relações, na socialização, são pessoas rígidas, né? Muitas vezes, que é o dito sistemático, né? Pelo senso comum, aquela pessoa muito sistemática. Então, é essa rigidez aí comportamental. Até o caso de suporte maior, né? Que são crianças que têm dificuldade de vocalizar, manter contato visual, dificuldades nas atividades de vida diária. São as pessoas mais dependentes do outro. Precisa de um suporte para que ele tenha uma qualidade de vida, tá? Nesse diagnóstico clínico, acho importante, Bruna, verbalizar quem que seriam também os profissionais que fariam parte, né? Sim. Então, hoje a gente tem o diagnóstico médico, né? Então, neuropediatra, psiquiatra acaba laudando, né? A gente fala. E aí a gente tem a nossa equipe multi, eu acredito que seja assim. E precisa desse laudo até para conseguir o tratamento. Isso, é importante que vocês falem um pouquinho disso também, que às vezes a mãe, o pai, né, o parente que está assistindo esse nosso podcast, às vezes ele não se sente acolhido ou não se sente atendido na necessidade dele. Então é importante que vocês passem. Então ele precisa de um laudo médico, né? O primeiro caminho é através do médico. Isso. Então ele precisa desse diagnóstico para ir em busca aí do tratamento, seja via convênio particular, público, né? Aí cada um psiquiatra, né? De um neuropediatra e um neuropsiquiatra. Tá? E aí a nossa parte de equipe multi, então fono, TO, psicólogo, é fazer essa avaliação dos déficits, do que está preservado, né? Através dessa avaliação a gente vai pensar aí num planejamento de intervenção individualizado, então cada criança vai ter um objetivo, vai ter um treino para alcançar, daí a gente entra aí com orientação de pais, orientação com a escola, né? É um trabalho com toda a comunidade, mas não somos nós que diagnosticamos, tá? Que fazemos o laudo. E é importante, Paulinho, porque isso que a Bruna disse é onde vem também um conforto para a família. Porque você faz sempre ideia de que teu filho vai ser o neurotípico, candidato a presidente, candidato a Miss Universo, e candidata a Miss Universo, enfim. E de repente você tem aí algo que vai se diferenciar. Então, esse acolhimento, a partir do momento que está laudado, esse acolhimento da equipe multidisciplinar é muito importante, porque vem um direcionamento do que vai ser tratado, de como vai ser tratado, porque começa uma saga da família, né? Aonde vou levar, aonde vai estudar, quais serão os currículos adaptados para a pedagogia, quais serão os tratamentos adaptados para a área de saúde. Então, isso é muito importante, porque vem um acalanto, porque vem essa orientação à família. E essa orientação não é só orientação a tratamento, é orientação também a acompanhamento até do estado emocional da própria família. Sim. Que eu acho importante. Sim, até conscientizá-las, né, do diagnóstico, do que são as terapias, porque muitos pais chegam e não sabem o que faz um terapeuta ocupacional, né, que é o TO. O que faz um fono, né? Físio, né? Então, essa parte de conscientizar também. Então, por isso o mês de abril é tão importante, porque vai para além das famílias atípicas. Exato. Então, vamos aproveitar o gancho, que o mês de abril é um mês de conscientização. Nós temos vários meses alusivos a várias patologias, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul. Eu sempre digo o seguinte, o diagnóstico, por exemplo, de um câncer, ele não é um atestado de óbito, mas é uma possibilidade de cura. Sim. Eu acho que isso é importante. Então, vocês que têm expertise na área, vocês que trabalham nessa área,
o diagnóstico para a família. Primeiro, como é que é o diagnóstico? Como é que a família encara o diagnóstico do transtorno do espectro autista para o seu filho, para aquela criança que seria a Miss Brasil ou o presidente da República. E aí a gente tem que tratar, vocês têm que tratar, né, ou passar algumas informações importantes para que a família conduza aquele tratamento, conduza aquela criança por uma vida lá na frente, né, com mais independência. Como é que é esse suporte, né, que vocês dão, mostrando para a família que aquilo não é o fim, mas é o início de uma trajetória? Exatamente. Você falou tudo, é o início de uma trajetória, né? E eu acho que isso vem da condução que a equipe multidisciplinar começa a dar. Então, é esse acolhimento inicial. Dizer, olha, agora essa criança faz parte dessa família, ela vai ser amada e vai amar também, e ela tem uma especificidade, ela tem uma diferença. E existe um trabalho todo voltado hoje de conscientização, né? E uma coisa que a Bruna falou que eu acho super especial, achei super especial, foi que é uma conscientização do outro também, né? Do respeito que o outro vai ter com este ser que é autista. Então, é uma novidade? É fácil, não é? Porque trata-se de diferenças, mas existe acompanhamento sim, existem possibilidades sim, e tratar essa diferença com diferença cheia de possibilidades é muito importante. Com certeza. Tem um texto, não sei se você já chegou a ter a oportunidade de ler, que fala da viagem para a Itália, que não deu certo, né? Isso. E aí foi direcionado para a Holanda. Então é uma metáfora, né? Quando a gente engravida, a gente planeja toda aquela vida, expectativa, como vai chamar, aonde vai estudar, o que vai ser. Então é a viagem para a Itália, né? Então eu vou visitar Roma, tomar sorvete, comer massa, e aí de repente o piloto avisa que a gente chegou na Holanda. Então é exatamente isso, né? De repente vem um diagnóstico. E aí eu preciso me readaptar, recalcular a rota para entender o que é a Holanda e ver as coisas boas que existem na Holanda também, né? Então as tulipas, as comidas típicas. E a gente tá como suporte para essas famílias enxergarem o lado bom da Holanda, né? Porque elas aceitando, estando parceiras, ativas nesse processo, dá oportunidade para a criança se desenvolver, né? Então, quanto mais resistência a gente encontra, mais dificuldade de aceitar o diagnóstico, o tratamento, pior vai ser para a criança, né? Porque ela não vai se desenvolver sozinha, ela vai se desenvolver com a comunidade que ela tá. Então, quanto mais famílias parceiras a gente tem, melhor é o desenvolvimento. Legal. A gente tem casos também de adultos que são diagnosticados com transtorno do espectro autista. Ele achava que ele era tímido, porque ele não socializava da forma com que talvez alguns, né, ou a sociedade imagina que você deva se socializar, essa relação interpessoal. Conta um pouquinho também dessa experiência. Às vezes, alguém que está nos assistindo aqui acaba, né, se enquadrando. E nem era diagnosticado antigamente, né? Tem então isso também, tem que falar isso também, né? Então, com a mudança do diagnóstico, essas pessoas mais tímidas foram incluídas, né? Uhum. Antes era só autista clássico, né? Ou Asperger, então aquela pessoa que tinha altas habilidades em um tema, né? Hiperfoco, então, né? Hiperfoco. Então, hoje esse termo nem se utiliza mais, né? Asperger não usa mais. Não, é autista nível de suporte 1, 2 e 3, né? Leve, moderado já aprendi mais uma aqui. A gente tem um quadro, eu tenho uma personalidade, se vocês quiserem falar um pouquinho, que é bem emblemático, que eu falo do Messi, que o Messi é autista, né? Ele tem uma habilidade para jogar bola quantas vezes melhor do mundo, né? Sim. E ele tem traços do transtorno do espectro autista, que vocês, sociais, por exemplo, né? vocês conseguem identificar isso nele ou não? Ele relata traços sociais dele. Ele? Né? Ele fala que ele não gosta de contato, que ele não gosta de algumas coisas que ele se identifica no quadro, né? Tá. Mas não dá para cravar que ele... Vindo de jogar bola. Não, né? Melhor. Deixa ele jogar bola, então. Hoje, o CID-11, que mudou, já trouxe mais algumas caracterizações um pouco mais aprofundadas, porque antes esse espectro do autista ele era mais amplo, era um leque mais amplo, inclusive abrangia a Asperger, né? E agora já não, já deu uma enxugada melhor, já colocou a deficiência intelectual em alguns casos associados, então já deu uma enxugada. Então o CID-11 já traz
um pouquinho mais de informação e um pouquinho mais detalhado. Eu acho que a gente, com o tempo, foi evoluindo um pouco no aspecto do autismo. Então, já vem trazendo, até o próprio CID-11 já traz mais informação também. Isso é muito importante, Paulo, porque muitos diagnósticos são confundidos com TEA. Então, TDAH, às vezes TOD. isso que eu ia Então, existem perguntar outros também. diagnósticos que Fala um pouquinho algumas pra gente. características se Confundem, né? Se confundem, misturam. né? E aí o profissional precisa ter um olhar muito atento, Porque né? você pode ter o autismo com TDAH, você pode ter autismo com TOD, mas às vezes... Com deficiência intelectual. Com deficiência intelectual, mas às vezes você tem só uma característica do TOD ou do TDAH, mas sem o autismo. O nosso internauta não sabe o que é TOD e TDAH, explica para ele. Transtorno opositor desafiador, que seria o TOD, Tá. ou transtorno de déficit de atenção ou Hiperatividade. hiperatividade. Né, que é o que a gente fala de TDAH. Não, é legal, porque assim, às vezes a gente fala numa linguagem mais, sim, pra gente tão corriqueira, mais técnica, né? né? Tá certo, E o certíssimo. nosso internauta, às vezes, ele não Pra gente sabe. é muito corriqueiro. Muito legal. E eu acho que a gente nem falou o que é o autismo também, Então né? vamos falar, tá aí? Que a gente já começou o assunto. Vamos lá. Mas o autismo, então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso. Tá? E quais são as características, né? É o déficit na comunicação e interação social e comportamentos repetitivos e estereotipados, tá? Então, são pessoas, realmente, que têm essa dificuldade de socialização, e aí cada um vai ter um grau dessa dificuldade, e essa rigidez comportamental, né? Também aparecem as estereotipias, como o flapping, Isso. né? Esse movimento aqui do corpo. Rodar. As pontas dos pés também. E essa rigidez de tudo ser sempre igual, a mesma rotina, o hiperfoco, né? O hiperfoco é quando eu tenho um interesse muito intenso em um tema só. Então, por isso que eu me desenvolvo muito naquele tema, porque eu quero estudar, eu quero saber de tudo. Então, tem crianças lá que têm hiperfoco em dinossauros, sabem todas as espécies. E desenham até os dinossauros. Cobras, e aí... Às vezes números. Sim, sim. Eu tava até comentando lá fora que eu já atendi um menino que ele alfabetizou com 4 anos, porque ele tinha hiperfoco em letras, em palavras. Então, ele aprendeu a ler sozinho, com 4 anos. E aí você pensa, nossa, super inteligente, mas às vezes não amarra o tênis, não abotoa a camisa. Isso. Mas desenvolve uma conta ou decora número como ninguém. Então é interessante a gente entender que esse autista ele vai ter rotina, que aquilo é regularizador para ele, regulador para ele. Isso. Algumas estereotipias são estereotipias reguladoras também, então você segurar a mão, dizer não quero que chacoalhe, ou tentar tirá-lo da ponta do pé, dizer não, vai andar com a planta do pé no chão, que isso também às vezes desregulariza, desregula e às vezes piora. Não pode quebrar a rotina dele, ele tem uma rotina. Às vezes. É isso? Então, exatamente. Não pode, assim. Às vezes a gente precisa quebrar, porque o mundo o mundo quebra. Né? O mundo quebra, mas a gente tem que saber como fazer isso. Como fazer. Para não piorar, né? Para não levar o tratamento, a condução do quadro para algo que vocês não queiram, retroceder naquela evolução que ele teve, né? E não é culpa dele, né? É função executiva, é neurológico, essa inflexibilidade. Então, a gente tem ferramentas e estratégias para treiná-lo a ser mais flexível e sofrer menos com isso. Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, que a gente vê, às vezes, em quadros sindrômicos, crianças com malformações, enfim, também... Né, com algumas alterações genéticas. É pai, né, que muitas vezes abandona a mãe, abandona a mulher, porque o filho não é... Isso é uma bobagem, né? Não é perfeito. Não tem aquele padrão, mas ele é perfeito para a mãe, é perfeito para o pai, é perfeito para a tia, para o tio, para avô, para a avó, enfim. Cada um encara da forma que quiser. Mas existe ainda muito preconceito. Existe ainda aquela história do pai abandonar a mãe, de a família se afastar, de não acolher a criança da forma que ela deveria ser acolhida para que você pudesse ter uma condução desse quadro, uma melhora do quadro, uma evolução que levasse, né, que eu já falei aqui, citei várias vezes, a uma vida quase normal, bem próxima do normal? Paulo, assim, é difícil porque, veja, às vezes a agressividade, em alguns casos, ela existe, né?
E às vezes existe um desgaste familiar, sim, e às vezes isso vai acontecer. Então, muitas vezes o pai deixa de ser pai quando ele deixa de ser marido. Então, há um desgaste de relacionamento e há o abandono de família. E às vezes a mãe também abandona. Então, por exemplo, lá na Tiquira a gente tem às vezes os avós cuidando porque os pais abandonaram. E isso não é incomum, pelo menos conosco lá na nossa vivência, não sei sua, Bruna, mas acaba sendo até comum acontecer. E principalmente no caso onde a deficiência é mais agravada. Então, onde há agressividade maior, ou onde há uma dependência, um nível de suporte mais necessário. Então, você dizer que há uma regra, como cuidar disso, como tratar disso, não há. Não há. Né? Eu acho que todo um trabalho que é feito de conscientização, de ajuda, de suporte terapêutico, isso, quando possível, é feito e ajuda, mas não é a solução real, não é o que vá fazer com que uma família continue unida. Né? Eu acho que há uma demanda de amor, sim, há uma necessidade de muito cuidado, há uma necessidade muito grande de dedicação. Então, tem que ter uma união familiar muito grande, para que essa família entenda que é uma demanda diferenciada. E é um tratamento intensivo. Então, o que eu vejo são muitas mães tendo que se abdicar de trabalho, de momento de lazer, de autocuidado, para acompanhar os filhos nas terapias, né? Então, é você se dedicar 100% a isso, né? Elas acabam vivendo duas vidas, né? Numa só. A delas, então, ela vai ao banheiro, mas ela tem que levar, num certo momento, num horário, o filho ao banheiro. Ela vai tomar banho, mas ela tem que levar o filho para tomar banho. Ela vai jantar, ela tem que dar o jantar ao filho. Então, ela acaba vivendo duas vidas numa só. Então, é uma dedicação que, às vezes, muitas vezes, o companheiro não segura. Companheiro, mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Ô, Bruna, vou aproveitar você agora, eu vou abusar de você. A gente sabe que o transtorno do espectro autista não tem cura. Ele não tem cura. Não existe um medicamento que fala, toma esse medicamento que vai resolver. Vai sarar, né? Vai sarar. Não vai sarar. É claro, nos quadros de comorbidade, quadros de depressão ou algo que mereça uma intervenção medicamentosa, ele é feito. Como que você conduz, dentro da sua expertise de trabalho, dentro da sua clínica, um tratamento? Porque, claro, cada criança tem um tratamento específico, mas do grau mais leve, é aquele que mereça, né, o cuidado mais intenso. Como é que as coisas caminham? Como é que você orienta a mãe? Como é que você faz na sua clínica? Como é que você enxergaria o poder público podendo atuar, ajudar, dando uma oportunidade para essas crianças se tratarem, para as famílias terem, né, dentro da administração pública, dentro da rede pública, um tratamento adequado para essas crianças? Sim. Como que a gente trabalha lá? Então, o primeiro passo é fazer essa avaliação, entender quem é esse indivíduo, para além do diagnóstico, independente do nome que ele tenha, entender quais são as dificuldades, quais são as habilidades, o que está esperado para a idade. Feita essa avaliação, então, essa coleta de dados, a gente vai fazer um planejamento terapêutico. O que a gente vai ensinar para essa criança e como a gente vai ensinar, tá? E depois de feito isso, a gente senta com essa família e explica o que a gente viu nessas crianças, como que a gente vai conduzir o tratamento. E aí tem um conceito muito importante nessa fase, que é validade social. Não adianta a Paula chegar e falar assim para essa família, olha, eu vou ensinar o seu filho a brincar de faz de conta, tá? Então, brincar de casinha, de super-herói, se a família está precisando que essa criança tenha uma independência de se alimentar sozinha. Se essa família precisa que essa criança faça um desfraude. Então, o que é válido para essa família? Como eu posso ajudá-la? Acho que aí a gente ganha muito a parceria deles. Então, eu tenho o meu lado técnico. Olha, a gente analisou isso. Então, a gente julga tecnicamente que isso aqui é importante para sua criança. Mas faz sentido para você? Né? O que você espera da gente? É o momento de alinhar as expectativas também. E, às vezes, a família vem com uma expectativa muito alta. Eu falo, a gente vai chegar ali. Mas para eu ensinar a criança a comer sozinha, olha quantas coisas
pré-requisitos eu tenho que desenvolver nela. Então, assim, é tempo todo conversando com essa família, né? E aí, quando a gente cuida de uma criança, a gente não pode cuidar só no ambiente clínico. A gente tem que ir para a escola, a gente tem que ir para a casa dessa criança, nos ambientes que ela convive. Então, quando você me pergunta do público, né, de como a comunidade, a sociedade pode ajudar, eu acredito muito que seja através das escolas, tá? Então, Legal. mais capacitação dos profissionais que estão na escola, desses profissionais de rede pública, de diagnóstico. Eu vejo muito médico que às vezes lauda terapias que ele nem sabe o que é também. Então, capacitação técnica, tá? Formação. Eles precisam se profissionalizar, tanto na parte diagnóstico como na intervenção. Diagnosticar e saber para quem indicar, Trabalhar. né? O que fazer. Sim, legal. Saber diagnosticar e saber trabalhar. Isso, O importante. que cada área faz, né? O que um terapeuta ocupacional faz com integração sensorial ou sem integração sensorial? Qual é a área da fono que ele vai indicar, né? É psicologia ABA ou é outro tipo de terapia convencional? Então, existem várias terapias hoje em dia, É né? importante também falar de aba, né? Porque às vezes o público não sabe o que é aba. Né? E para a gente que trabalha com autismo, o aba é muito importante. Fala para o público o que é aba. Análise comportamental é muito importante para a gente, porque a gente, quando fala de autismo, vou deixar depois a Bruna explicar a aba, lógico, a especialista mais competente do que eu, mas quando a gente fala de autismo e a gente fala de questões comportamentais, Paulinho, é um absurdo, porque muito do acompanhamento com autismo é comportamental. Muito, muito. O treino do autismo, o trabalho com o autismo, ele provém de muito treino, de muita rotina. Então, isso já minimiza muito do nosso trabalho, do educacional e da área de saúde. E eu acho importante. A aba é análise do comportamento aplicado, é uma ciência. Então, tem comprovação que funciona, que tem resultado. Então, a gente mensura o desenvolvimento da criança, a gente coleta dados, né? Não é algo empírico, subjetivo, né? Tem todo o planejamento. A gente trabalha com controle do ambiente, controle da sessão. Tudo que é feito é pensado, é mensurado. Então, é uma ciência, né? É ciência aba. Tá comprovado. Tem estudos. Você consegue mostrar isso para a família. Mostrar o resultado para a família. Isso é o mais importante, né? Que ela tá vendo que as coisas estão acontecendo, né? E assim, e se a família não aceitar o tratamento, fica muito difícil, né? Sim, sim. É a mesma coisa que você passa uma medicação para o paciente, ele não toma porque a vizinha falou que não era bom, e aconteceu alguma coisa, tinha algo que era melhor. Então, é importante mostrar também para a família. Ele trabalha no próprio trabalho do ABA, da ciência, né? Então, já trabalha com a família e repercute no comportamento do autista, e aquela melhora comportamental, quando ela vem, então você consegue trabalhar com as habilidades dele. Então, melhorando o comportamento, você consegue levá-lo na atividade de vida diária, ao banheiro, escovação de dente, porque melhora o comportamento. Então, para a gente, acaba sendo muito importante. A gente, que eu digo assim, escolhe saúde. Né? Por isso que eu falo a gente, que é a Tiquira. O Cris, eu conheço, né, o trabalho que você tem à frente da Tiquira, dos profissionais, enfim. Conta um pouquinho da rotina, como é que é a mãe chegando lá, entregando o filho para você, como é que as coisas funcionam, quais são as histórias que você tem, alguma história que você possa contar ali, poxa, essa criança chegou desse jeito e saiu desse outro jeito. São 30 anos, né? 35 anos. 35 anos. Hoje nós temos aí, talvez, adultos, né? Quase senhores que passaram por lá, né? Crianças começaram com 5, 6, hoje estão com 40 e poucos anos. Conta um pouquinho dessa sua experiência. Se eu fosse te contar esses 35 anos, eu passaria horas contando. Porque, assim, tem importância, a gente pode voltar um outro dia e continuar esse nosso podcast. É uma grande paixão. Mas como que as mães chegam? Normalmente elas chegam de uma frustração de um trabalho tentado ter sido realizado de uma forma regular na rede,
e de insucesso, porque essa criança precisava de um currículo lentificado. E lá na parte escolar elas chegam com esse currículo lentificado, elas encontram pares, elas encontram mães e as crianças encontram pares também, encontram crianças como elas. Então que no momento de surto não estranham, que no momento de uma crise nada é anormal, né? E o trabalho direcionado também ele é muito especificado, porque trabalha-se só com 8 alunos por sala, a pedagoga é especialista em autismo, em educação especial, tem sempre uma monitora dentro de sala, tem um monitor fora da sala para acompanhar para as atividades de vida diária. Então, nós temos assim muitas histórias de sucesso. Uma história de sucesso agora, do ano passado para esse, foi que pela primeira vez a gente conseguiu passar um grupo de 35 alunos para sexto ano, que nós trabalhávamos de primeiro a quinto. E isso, para mim, que sou mantenedora, que estou lá há 35 anos, foi assim, uma alegria que não teve tamanho. Porque não foi só passar de ano, né? Foi passar de ano com crianças lendo, escrevendo, fazendo contas, e com muito sucesso mesmo, né? Muita alegria. Então, essa é uma história de paixão mesmo, né? Porque a gente evoluiu com eles, eles estão conosco, alguns há 6, alguns há 8, alguns há 10 anos conosco, mas que chegaram a esse momento de ler, de escrever, de famílias que confiaram no nosso trabalho. Né, que foram 2, 3 anos no primeiro ano, 2, 3 anos no segundo, e terceiro, e quarto, e quinto, e que hoje estão cursando um sexto ano, mas com categoria mesmo, né, com sucesso. Então, assim, é uma história de muita alegria. E, lógico, a gente tem, por exemplo, alunos que chegaram num nível que a gente conseguiu inserir em mercado de trabalho. E com a alfabetização limitada, sim, mas que foi possível ir para o mercado de trabalho. E que também está funcional, também está indo bem. A gente acompanhou por um ano antes de fazer esse desmame da Tiquira, e que está indo também muito bem. Que bacana. E a gente tem outras histórias de alunos que ficaram conosco. Nós tivemos uma aluna que faleceu agora, em 2022, mas que ficou conosco por 30 e poucos anos, né? E faleceu com quase 70 anos, sempre conosco, uma paixão na vida da gente, e que amava a escola, amava a escola. Então, ia todos os dias, não faltava em hipótese nenhuma. Então, assim, são coisas que a gente tem história, né? Muitos anos ali, história de muito, muito afeto. Bacana, muito parabéns para você e para Muito toda obrigada. a equipe lá do Tiquira. Eu gostaria que uma de vocês falassem, por exemplo, quando uma criança ela entra em surto, porque às vezes as pessoas não sabem como é que vão conduzir. Sabe, por exemplo, alguém que teve uma crise convulsiva, talvez até saiba, né, como conduzir isso aí. Uma pessoa está infartando, a gente ouve falar muito, está infartando, ou caiu, né, teve um acidente, não põe a mão, espera que o resgate chega. Uma criança autista, ou com transtorno do espectro autista, entra em surto, as pessoas ao seu redor devem conduzir, como é que elas devem se manifestar diante de um quadro desse? Eu posso falar um pouquinho da questão da intervenção física, acho que a Bruna pode falar mais até da condução no aspecto emocional, mas lá na Tiquira a gente tem cursos da intervenção física. Isso. Tá? Por que isso, Paulinho? Porque no momento de surto ou de crise, é muito importante o profissional que for cuidar dessa intervenção, ele entender que ele tem que ter preparo. Isso, porque senão ele pode machucar, ou pode permitir que a criança se machuque, criança, adolescente, adulto, porque quando eu digo um aluno, eu tenho um aluno lá de 60 anos. Então, é perigoso. E muitos deles são muito fortes, né? Fortes e grandes, fortes, né? Isso. E grandes. Isso. Então, a gente tem que ter muito preparo. Então, toda a equipe anualmente é preparada, até para que isso ocorra com segurança. Eu acho que isso é o primordial, tá? É o que mais tem que ser. Então, a equipe tem que estar preparada. Né? Por isso que são poucos alunos por sala, por isso que tem 2 profissionais dentro da sala, porque você tem que dar segurança àquele que está em surto, e você também tem que dar segurança aos outros que estão dentro de sala.
E também ao profissional da própria empresa, né? Que também tem que estar com segurança. Enfim. E então isso é o mais importante. Sabendo que esse que está em surto, ele tem que ser, às vezes, tem que haver essa intervenção física, então ele tem que ser contido para se autorregular, né? E à medida que ele for se autorregulando, a gente tem que entender esse momento de relaxa, e a gente pode ir soltando, Devagarinho. pode ir devolvendo devagarzinho ao meio de trabalho novamente, né? E isso vem com toda uma parceria, Paulinho, com médico, sabendo como que está a medicação, porque às vezes o que acontece? Ele tem uma medicação que está tomando, mas às vezes a família não sabe, Não deu. né? Às vezes a criança vem na segunda-feira ou na terça mais calma, quarta, quinta e sexta vai aumentando e você percebe que aquela medicação não foi dada, ela é dada só final de semana. Então tem uma série de coisas que a gente vivencia lá que você percebe que é diferente. Ou um momento de ajuste também de medicação, que é feito que colateral. Acontece, né? né? Tem um tempo para Tem um ajustar. tempo para ajustar, exatamente. Então, assim, e existe também a questão do estado emocional ali, né? Que às vezes, o que acontece? A medicação está tranquila, está normal, mas olha, toda a equipe que trabalha no abrigo mudou. Ou mamãe separou do papai, ou a vovó morreu. E aí vem o outro lado que eu gostaria que mais deixar por conta da Bruna. E eu acho que é por isso que também é importante a família, essa parceria, porque a gente precisa saber do que acontece, para já se preparar, né? Lidar com, acho que com nós que somos típicos já é assim, mas com o autista é mais ainda, previsibilidade, né? Então a gente precisa se preparar para o que está por vir e as crianças precisam saber o que está por vir, né? Com certeza, a segurança física em primeiro lugar. Eu fico até pensando assim, né? Nossa, se essa família, essa criança tá num lugar público, né? Porque enquanto clínica e escola, a gente consegue até se preparar, né? Eu pensei nisso, tá num lugar público, às vezes as pessoas não sabem, às vezes ela verbaliza mais alto, ela tem um surto diferente, começa a gritar, enfim, tem vários... Chega às vezes até denunciar, Sim, dizendo, olha, tá agredindo. É por isso que eu provoquei vocês por conta disso mesmo. Eu tive pai parado por polícia dentro de carro. Porque acharam que estava agredindo. Havendo agressão. Que meu aluno estava agredindo o pai dentro do carro. Falou, não, olha, eu tô com o laudo aqui, ele é autista. Sim. E aí é o desafio também, porque cada crise e cada indivíduo vai ter esses gatilhos, né? Então é um acompanhamento com essa família, de orientar a perceber que essa criança tá indo a pico, né? Que esse comportamento, essa crise tá evoluindo, e ensinar essa família estratégias para reduzir. Dá para identificar quais seriam os gatilhos? Não. Tem alguma coisa que você a provocou de alguma forma e ela acaba entrando em surto. Depende do indivíduo, mas assim, alguns comuns que vão mais pro lado sensorial, né? Porque os autistas, eles têm ou hiper ou hipossensibilidade, né? Luz, som, então às vezes uma criança... Um som mais alto? Pode. Às vezes uma criança se desregula com um shopping, barulhento, muito barulho, ou um show. Ou alguma criança chegar próxima para brincar... que também ela não tem né? contato com essa criança. Ou se ela não quer também, né? E ela não sabe colocar que ela não quer, que ela quer ficar no espaço dela. Então, a parte sensorial também desregula bastante. Frustração, né? Sempre. Muito. Acho que é o que mais... Quando houve um não, ou quando não sai do jeito que quer, ou quando muda a rotina, né? Porque mudança de rotina para eles... eles precisam da rotina. A mesmice... Sempre. Quebrar a rotina para eles é muito ruim. E aí vai dessas estratégias que a gente vai ensinar os pais, essas pessoas que convivem com essa criança a lidar. Então, vai ter uma mudança de rotina? Lógico, imprevistos acontecem, mas é algo controlado? Então, vamos já ensinar essa criança que vai ter uma alteração aqui nessa rotina, né? Com imagens, com fotos, com rotina visual, enfim, existem várias estratégias para lidar com isso. Então, né, ou seja, da crise, tem que ter essa preocupação com o físico. Então, acho que para qualquer criança, tá, Paulo? Nem só atípico, entrou em crise, fez uma birra,
Tira essa criança Sim. desse ambiente, protege essa criança, a imagem dessa criança, o físico dessa criança, né? E não é hora de você querer ensinar também. Ele precisa se acalmar e se regular. E aí você ensina os Sim. comportamentos alternativos. O que ele pode fazer no lugar, ao invés da birra, né? É que às vezes é uma crise tão intensa que realmente ele nem, neurologicamente, ele nem está Nem preparado para absorver ou para colocar qualquer estratégia em ação. E às vezes a pessoa tenta mostrar para aquela criança Gente, que naquele momento não... Não, tá e é falando da muito birra, por exemplo. Não é. É muito desafiador, E a gente né? vê coisas assim... fala, nossa, é fantasiosa, espalhafatosa, parece um teatro, né? É. E é o que você falou, tira de lá, Tira, leva, depois você explica depois como é que você a coisa funciona. ensina. E para os nossos, Paulinho, justamente porque os nossos não têm características físicas. Sim. Né? O autista não tem Isso, características diferente do físicas. Down, por exemplo, que ele é estereotipado, né? Exato. E aí o que acontece? Vê no momento de crise, vai dizer, nossa, aquela mãe não deu educação. Isso. E a mãe naquele momento de angústia, precisando de ajuda, precisando de alguém que fisicamente, às vezes, até ajude, né? Ou ao menos diga, você está precisando de alguma coisa? Não, ela recebe julgamentos. Olha, ela está segurando, isso não é jeito de segurar, faz isso não é assim. jeito de fazer. Imagina o emocional dela. Nossa. O coração deve ir na boca. E ela precisa proteger o filho, às vezes até mesmo si mesmo, Sim. dele mesmo, né? Sim. Para que ele não se machuque, para que ele não machuque outras pessoas. Então é muito difícil. Legal. Bruninha, na clínica, como é que funciona a afetiva? Bom, Quais são os desafios da clínica? Como é que é o seu... A Cris, a gente viu que o olhinho dela brilhou, a emoção foi lá em cima. Olha, Eu sei do seu envolvimento, do amor que você tem pela especialidade que você abraçou. Conta um pouquinho da experiência sua lá e qual é o motivacional e que isso representa para você no seu dia a dia, na sua realização como psicóloga, enfim. Bom, nossos valores lá, e a gente prega tanto para a equipe quanto para a família, é inspirar, cuidar e empoderar. Então é isso, que o nosso trabalho inspire outras pessoas, né, dentro e fora, que a gente cuide não só das crianças, dos jovens, como da nossa própria equipe, cuidar de quem cuida, cuidar dessa família, né, e empoderar. Então o que é o empoderamento para cada um, né? Então, para o pai pode ser aquele filho ter mais autonomia, mais qualidade de vida. Para o nosso terapeuta, pode ser desenvolver um projeto de grupos de habilidades sociais, né? Então, a gente trabalha muito lá, olhando para quem está dentro de casa e olhando para o cliente, né? Para as crianças, para a família. E aí, tem uma história que o meu sócio lá sempre fala, ele é da área de administrativa, tudo, então é a primeira experiência dele na área da saúde. E é engraçado como no dia a dia a gente tá na correria, tá na parte de gestão, tudo, aí a gente se perde um pouco, né, em parar e respirar e olhar. E ele conta muito essa história, ele fala, nossa, pra mim, o exemplo claro da nossa missão foi um dia que uma criança se desregulou para entrar na terapia, tinha outra no momento que estava entrando em outra sala e falou assim, tia, peraí que eu vou ajudar o meu amigo. Foi lá, ajudou a outra criança a se regular e os dois conseguiram entrar para terapia. Olha que história bonita, né? Então ele fala, isso é um exemplo clássico de como a gente consegue inspirar, cuidar e empoderar. Não só mesmo aquela criança, né? Olha que bacana. E assim, 9 anos ele tem. A outra criança que se regulou era mais novinha, mas ele tem 9 anos e ele conseguiu fazer o que o terapeuta faz, sabe? Então ele falou, para mim isso é um exemplo clássico assim dos nossos valores. E é isso, inspirar, cuidar e empoderar um indivíduo, uma família e uma comunidade por vez. São os nossos valores lá dentro. Bacana, parabéns. Olha, a gente ficaria aqui o dia inteiro falando um assunto que é de extrema importância, algo muito atual, né, desafiador, intrigante, né, as experiências de vida que vocês têm. A Bruninha novinha, mais novinha, né, uma jovenzinha ainda, mas com muita qualidade, com muita alegria no que faz e dedicação. A Cris também, né? Também é jovem, viu, Cris? Não tão, nós somos jovens senhores, enfim. Jovens senhores. Tá tudo certo, mas com muita alegria, né? Os nossos olhos ainda eles brilham, né? Quando a gente fala
do nosso lado profissional, das pessoas que a gente ajudou, o quanto a gente pode ser útil. Eu falo que na vida pública também, né, os desafios são imensos, né? Quando você se permite a vida pública, você perde a sua identidade profissional. Eu não sou mais dentista, não sou mais médico, mas eu sou político, né? E a classe política, muitas vezes, ela é mal vista, né? Por conta, às vezes, dos próprios políticos que acabam ocupando cargos públicos e não realizam o seu trabalho da forma correta, né? Com lisura, com transparência, enfim. Mas quando a gente consegue ajudar uma entidade, ajudar uma comunidade, trazer, né, aquela associação dentro de uma parceria com o poder público, para que o poder público não só usufrua, mas também dê condições para aquela associação, aquela entidade realizar talvez algo que o poder público não consegue fazer sozinho. Então nós temos aí o terceiro setor atuando, a gente fala, poxa, valeu a pena, valeu cada minuto do desafio, é o que vocês têm feito profissionalmente, vocês têm trazido qualidade de vida às crianças, aos adultos, às famílias, isso é muito bacana e muito inspirador. Nós já caminhamos para o final, eu vou abrir para que vocês deem um recado, né, para a nossa internauta, para o nosso internauta, dentro da expertise que vocês têm, aquilo que vocês acham importante, para que eles, né, terem um olhar crítico, né, para o transtorno do espectro autista, ou para que eles possam, de alguma forma, mudar um pouquinho o conceito, né, o entendimento, né, de que a vida, muitas vezes, ela nos impõe desafios, mas esses desafios, eles são para serem vencidos, né? E desse desafio vencido vir uma experiência que possa, de alguma forma, estar dividindo com as outras pessoas. Então, fiquem à vontade, né? Quem quiser falar primeiro, a câmera está ali, vocês falem com os nossos ou os seus internautas agora, Ai, né? meu Deus, que responsabilidade ao Agora, público. Olha, gente, eu diria o seguinte, que ter um filho autista uma forma diferente de ser abençoado e que todos olhem para esses filhos com possibilidades, entendendo que eles são diferentes, mas eles terão muitas habilidades e que elas podem ser de grande valor. Acho que isso é muito importante que você trouxe, Cris, de entender e aceitar as oportunidades e as diferenças, né? Quando a gente fala em inclusão, a gente não está falando que a gente quer trazer esse indivíduo para o padrão nosso. É entender que ele vai ter essas diferenças e cada diferença vai ser uma oportunidade. Então, se informem, se especializem, você pai, você mãe, você terapeuta, para entender quem é aquele indivíduo e que ele vai ter aquela diferença no mundo, como todos nós temos. Né? Aristóteles fala, né, gente, que tratar as diferenças com as diferenças que lhes cabem, né? Então eu acho que é por aí. Simples assim, né? Simples mas assim. Muito difícil de realizar e de levar para frente. Posso fazer um convite? Fica à vontade, tá. Aproveitando. Bora lá. Dia 27 de abril, a gente vai ter um evento em prol do Abril Azul, no Ibis, no Hotel Ibis. Então, quem quiser participar, nos conhecer, nos prestigiar, pode acessar o nosso Instagram. É no período da tarde, 1h da tarde. Acessa lá no Instagram, @afetivacampinas, tá? Então, a gente vai ter advogados falando sobre direitos dos autistas. Vamos ter uma roda de mães atípicas também debatendo o tema. Vamos ter fonos falando de comunicação e estimulação através do brincar. Vai ser bem legal o evento, então contamos com todos vocês. Legal, dia 27 de abril, período da tarde, debatendo o transtorno do espectro autista com vários especialistas, advogados, enfim. Um evento de extrema importância. Então, todos os internautas são convidados, é isso? @afetivacampinas. @afetivacampinas. Só acessar lá. Alguma coisa da Tiquira que você queira passar? Estamos abertos lá para qualquer visita. Endereço da Tiquira? Rua Frei Antônio de Pádua, número 1208. Nós estamos lá na Frei Antônio com 4 unidades. Mas a matriz é no número 1208. A Tiquira, só para a gente também passar, tem voluntário que trabalha lá ou não? Não tem um voluntário porque trabalhando. Vocês têm... Tá. Mas a gente pode receber visita, pode apresentar a escola e a parte de saúde. Legal. Trabalhamos nos 2 veios. Bacana. É muito gostoso. Então tá aberto ali, eu que conheço a Tiquira. Bom, já vou me despedindo das internautas, dos internautas, vocês que nos acompanham aqui pelo YouTube. Agradecer já a Bruna,
que nos abrilhantou, né, com essa juventude, com essa vontade, com essa alegria de trabalhar. Obrigada. A Cristiane, a Cris, carinhosamente, Obrigada, né, a Cris, por todo esse envolvimento na causa, pela escola, pelos 35 anos da Tiquira, sabendo que, né, muitas mães recorreram à escola e tiveram atendido as suas necessidades. Falar para os nossos internautas que passem à frente, né, todas essas informações que vocês escutaram, vocês viram nesse nosso podcast, são informações importantes, passem para os amigos, enfim, para as famílias que vocês eventualmente conheçam que tem uma criança que tem o transtorno do espectro autista, e fica aqui o convite, né, para que vocês façam os seus comentários, façam os seus questionamentos dentro das nossas redes sociais, e muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar nesse mais um Pod Paulo para você, amigo e amiga internauta. Até logo, um forte abraço.